Graça e paz, bom dia. Sexta-feira, 10 de julho, final de semana chegando, glórias a Deus por isso. Na manhã de hoje, na devocional, eu quero ler na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o tema desta devocional é: não seja só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Esta epístola era uma epístola das mais antigas do Novo Testamento. Ela, quando foi escrita, ela teve um propósito de alcançar os irmãos que estavam na dispersação. Ali, aproximadamente dos anos 50, quando Estevão foi apedrejado, que levantou-se uma perseguição muito grande, e os judeus fugiram, se espalharam. E Tiago escreve essa carta orientando a eles, não com um propósito doutrinário e teológico, mas com um propósito de exortação a ouvir e praticar a palavra. Porque a prática da palavra é que identifica as nossas boas obras, é a nossa marca, é a nossa identidade como um cristão. Porque de nada adianta ouvir e não praticar. O texto diz aqui bem claro, que aquele que ouve e não as pratica, ele está enganando a si mesmo. Ele diz aqui no verso 23, mais adiante, que aquele que ouve e não as pratica, ele é semelhante a uma pessoa, um homem que se coloca diante de um espelho, que contempla a sua face natural, e quando ele sai, ele não lembra de quem ele era. Assim é um cristão. Ele está no culto de doutrina, ele está na escola bíblica, ele está ouvindo a palavra, ele até se identifica, mas quando ele sai, esquece quem de fato ele é e qual o seu propósito, qual a sua obra, qual a sua missão. Eu lembro quando criança que a minha avó era uma mulher muito rígida, dura, conservadora, e quando eu cometia algum deslize, ela me chamava, olhava nos meus olhos, ela tinha uns olhos verdes, muito bonito, e dizia: você está me ouvindo? E pagava aquele sermão para mim. No final, repetia: você me ouviu? Eu dizia: vó, eu ouvi. Você entendeu? Eu dizia: vó, eu entendi. Então pratique, para eu não ter que te chamar novamente. E era verdade, porque se eu ouvisse e não praticasse, eu estaria enganando a mim mesmo. Eu estaria incorrendo em erros. Estaria sujeito a mais uma vez ser chamado a atenção pela minha avó. E Tiago aqui orienta isso. E nos perguntamos, o que é que está faltando para os cristãos de hoje? Ouvirem e praticar. Será que é falta de ensino da palavra? De anunciar a palavra? Eu digo que não. Porque existem cultos online, cultos nas igrejas, escola bíblica dominical, culto de doutrina, YouTube, existem bíblias para quem não sabe ler, ela em áudio, existem bíblias para quem é cego, existem tantas formas de se anunciar a palavra do Senhor, mas as pessoas as ouvem e não as praticam. E talvez uma das respostas que eu posso aqui dizer que faz o homem agir dessa forma é a falta de temor a Deus. A falta de temor nos leva a isso, a ouvir e não praticar a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre isso em Provérbios, capítulo 9, verso 10. Que o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Não teve temor, você não é sábio. Você ouve e não as praticas. O salmista, ele dá uma dica de como agir dessa forma, para não pecar, para não esquecer de praticar a palavra. Ele diz no Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais adiante, no verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é a lâmpada da nossa caminhada, é que nos sustenta, é que nos marca. A palavra nos alimenta, alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E quando nós processamos ela e colocamos ela em ação, o nosso Pai é glorificado. As boas obras surgem nas nossas vidas. No Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso. Que assim
que as nossas boas obras brilhem diante dos homens, para que o nosso Pai venha a ser glorificado. Ele vai dizendo aqui, Tiago, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E ele lança um desafio. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei com as minhas obras a minha fé. Olha que inversão de valores. Então, meu querido, não é só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Para finalizar, eu quero lembrar aqui a parábola de Jesus, uma parábola que ele anunciou a respeito disso aqui. Ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e as pratica, é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, porque caindo a chuva, correndo os rios, indo de encontro à sua casa ao vento, ela não cai porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que constrói a sua casa sobre a areia, eu considero como um insensato, um irresponsável, porque caindo a chuva, correndo os rios, soprando o vento sobre aquela casa, ela cai, e grande será a sua ruína. Então, meu irmão, primeiro, ouça a palavra e pratique, porque se você não praticar, você está enganando a você mesmo. Ouça a palavra e pratique, porque você está edificando a tua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo. Poderá vir a tempestade, poderá vir as lutas, as perseguições, e você será inabalado, porque você não é só um ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que você possa meditar nesse texto e ter uma sexta-feira abençoada para a glória de Deus. Que se a partir de hoje você ouvia e não praticava, você possa praticar a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.